Arsenal vs Burnley, Premier League. Calendário 17 de maio de 2026, 4 horas da tarde, Estádio Emirates Stadium. Arsenal, primeiro colocado, luta pelo título, fortíssimo em casa, 24 vitórias em 30 jogos, defesa sólida e ataque implacável, média de 2,5 gols por jogo. Vem de vitórias importantes, 14 jogos seguidos marcando, precisa golear para melhorar saldo de gols e se consagrar campeão. Qualidade técnica muito acima do adversário. Burnley, 20º e último, rebaixado matematicamente, temporada desastrosa, só 4 vitórias, defesa mais vazada da liga, 73 gols sofridos, 10 jogos sem vencer, ataque fraco e sem motivação. Fora de casa quase não cria e sofre muitos gols, não tem o que disputar mais. Confronto, domínio total do Arsenal, 17 vitórias nos últimos 20, invicto a 9 contra eles, últimos jogos, 2-0, 5-0, 3-1. Em casa, vitórias sempre confortáveis, maioria com mais de 2 gols de diferença e raramente sofrendo gol. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 2,5 gols. Odd, 1,33. Probabilidade alta de acertos. Palpites de riscos. Arsenal para vencer no primeiro tempo. Odd, 1,36. Probabilidade média de acertos. Possível placar exato. 4-0 Arsenal. Ponte Preta X Londrina, Série B Brasil. Calendário 17 de maio de 2026, 7 horas da noite, Estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta, 18º colocado, zona de rebaixamento, precisa desesperadamente vencer, mas fase muito ruim. Uma vitória nos últimos 10 jogos, ataque fraco e defesa instável. Em casa até tenta, mas cria pouco e sofre gols com facilidade. Único ponto forte é o histórico contra esse adversário aqui. Londrina, 19º lugar, também na degola, péssima fase, só 1 vitória na temporada, 7 jogos sem ganhar, ataque parado e defesa frágil, fora de casa é ainda pior, quase não marca e sofre muito. Novo técnico, mas ainda sem resultado, desorganizado e sem confiança. Confronto, Ponte Preta dominante em casa, 5 vitórias nos últimos 7, invicta a 4 contra eles, jogos sempre de poucos gols, média 1,4 gols, muitos 1-0 ou 0-0, decisão por detalhe. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 1,5 gols. Odd, 1,44. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Ponte Preta para vencer. Odd, 2,15. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 2-0 Ponte Preta. FC Lahti vs VPS, Veikkausliiga, Finlândia. Calendário 17 de maio de 2026, meio-dia, Estádio Lahti. Lahti, 8º colocado, campanha irregular, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, em casa alterna resultados, ataque com dificuldades, média de menos de 1 gol por jogo, defesa que sempre cede pelo menos 1 gol nos últimos jogos. Joga para não perder, mas cria pouco contra times mais organizados. VPS, 6º lugar, mais consistente, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, defesa sólida, meio-campo bem estruturado, invicto a 5 contra esse adversário, 3 vitórias, 2 empates, fora de casa seguro, sabe jogar fechado e explorar contra-ataques. É mais equilibrado e com histórico muito favorável. Confronto. Jogos muito truncados, média de só 1,4 gols por partida, 70% terminaram com menos de 2,5 gols, muitos empates e decisão por 1 gol ou 0-0, raramente os dois lados marcam. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 1,5 gols. Odd, 1,36. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,95. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 2-1 VPS. FC Haka vs Clube 04, Veikkausliiga, Finlândia.
Calendário 18 de maio de 2026, meio-dia e meia, Estádio Tetanqueta. Haka, oitavo colocado, fortíssimo em casa, 2 vitórias e 2 empates, ataque muito eficaz, média de quase 2 gols por jogo no seu campo, defesa organizada e consistente. Vem de resultados bons, dominou historicamente esse adversário, joga com confiança e quer subir na tabela. Qualidade técnica bem superior, elenco mais experiente e estrutura melhor. Clube 10º lugar, pior campanha, péssimo fora de casa, só 2 vitórias em 10 jogos, defesa muito frágil, 15 gols sofridos fora, ataque fraco e criação limitada. É o time B do HJK, formado por jovens, muita inexperiência, oscila muito e dificilmente segura a pressão de times mais fortes. Vem de derrotas e sem confiança. Confronto. Domínio total do Haka, 4 vitórias e 3 empates em 7 jogos, nunca perdeu, maioria com mais de 2,5 gols, gols fáceis dos donos da casa e dificuldade do clube em balançar redes aqui. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Haka para vencer, odd, 1,44. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Haka para vencer no primeiro tempo, odd, 1,90. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato, 3-1 de Djurgårdens IF versus IK Sirius Allsvenskan, Suécia. Calendário 18 de maio de 2026, 2 horas da tarde, Tele2 Arena. Djurgården, quinto colocado, fortíssimo em casa, 3 vitórias em 5 jogos, ataque potente e defesa sólida, vem de 2 vitórias seguidas, recuperando boa fase. Dominou o histórico recente contra esse adversário, 7 vitórias nos últimos 10 em casa, média de mais de 3 gols por jogo aqui. Qualidade técnica e estrutura superior, joga para vencer e manter proximidade do topo. Sirius, líder, fase sensacional, invicto a 10 jogos, 7 vitórias menos 3 empates, ataque implacável, média 2,3 gols, fora de casa também muito forte e sempre marca. É a surpresa da temporada, time organizado, rápido e que sabe jogar de igual para igual contra qualquer um. Não perde há muito tempo e tem confiança máxima. Confronto. Jogos de muitos gols, média de 3,6 gols por partida, maioria com os dois lados balançando redes, partidas abertas, ofensivas e decididas por detalhes ou goleadas. Djurgården leva vantagem, mas Sirius cresceu muito recentemente. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,53. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Sirius para vencer, odd, 3,00. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato, 2-1 Sirius. Örgryte versus IFK Göteborg, Allsvenskan, Suécia. Calendário 18 de maio de 2026, 2 horas da tarde, Gaunla Ulevi. Örgryte, 14º colocado, luta contra rebaixamento, joga melhor em casa, torcida empurra muito no derby. Vem de derrota, mas sabe se entregar tudo aqui, ataque modesto, defesa instável mas que se organiza bem contra rivais locais. Precisa vencer para sair da zona de risco, motivação altíssima por ser clássico. Göteborg, 16º lugar, em crise total, ainda não venceu na temporada, só 3 pontos, defesa muito vazada e ataque sem ritmo. Elenco tradicional e mais experiente, mas sem confiança, oscila muito e cria pouco fora de casa. Histórico muito favorável, mas fase atual é péssima e não transmite segurança. Confronto. Göteborg dominante historicamente, 12 vitórias nos últimos 14, mas últimos jogos mais apertados, muitos gols dos dois lados e decisão por 1 gol. É derby, tudo pode acontecer, muita disputa, poucos espaços e emoção até o fim. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,67. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Göteborg para vencer, odd, 1,81. Probabilidade média de acertos.
Possível placar exato: 3-1 Göteborg. Leganés vs Huesca, La Liga 2 Espanha. Calendário 18 de maio de 2026, 3h30 da tarde, Estádio Municipal de Butarque. Leganés, 17º colocado, luta contra o rebaixamento, joga muito melhor em casa, precisa de pontos para se afastar da zona de risco. Vem de resultados irregulares, mas em seu estádio é mais organizado, marca com frequência e sabe explorar a torcida. Defesa oscila, mas cria bastante contra times mais fracos e pressionados. Huesca, 20º lugar, situação muito pior, crise fora de casa, 7 derrotas seguidas, só 1 vitória em 17 jogos longe de casa, defesa desastrosa, 2,6 gols sofridos por jogo, mas também costuma marcar 1,2 gols por partida. Não vence há um mês, sem confiança, depende muito de jogadas individuais e sofre com qualquer pressão. Confronto: jogos recentes muito abertos, com gols dos dois lados e média acima de 2,5 gols. Leganés leva leve vantagem em casa, maioria decidida por 1 gol e sempre equilíbrio até o fim. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 1,5 gols. Odd, 1,29. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Leganés para vencer. Odd, 1,86. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato: 2-0 Leganés. Waterford vs Drogheda United, Premier Divisão Irlanda. Calendário 18 de maio de 2026, 3h45 da tarde, Estádio Waterford RS. Waterford, 10º colocado, último da tabela, crise absoluta, 8 jogos sem vencer, defesa muito vazada, média 2 gols sofridos por jogo, mas em casa sempre marca, marcou em 12 dos últimos 13. Luta só por honra, defesa frágil mas ataque não deixa de tentar. Drogheda, 8º lugar, campanha estável, melhor qualidade técnica, meio-campo mais organizado, histórico muito favorável, 18 vitórias em 35 confrontos. Fora de casa oscila, mas costuma marcar e sabe explorar defesas fracas. Vem de resultados bons e quer subir posições. Confronto: jogos muito abertos, média alta de gols, últimos 4 tiveram gols dos dois lados, Drogheda levemente superior, mas aqui o Waterford luta muito e dificilmente sai sem balançar redes. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam. Odd, 1,67. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Watford para vencer. Odd, 2,80. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato: 2-1 Watford. Fylkir vs KR Reykjavik, Urvalsdeild, Islândia. Calendário 18 de maio de 2026, 4h15 da tarde, Estádio Fylkisvöllur. Fylkir, 4º colocado, forte em casa, ataque muito produtivo, média de 2,1 gols por jogo no seu campo, vem de 3 vitórias seguidas sem sofrer gols. Time organizado, que joga de igual para igual contra grandes, mas oscila um pouco na defesa contra ataques rápidos. Motivação alta por ser jogo local e querer subir na tabela. Reykjavik, invicto a 8 jogos, ataque implacável, 2,6 gols, jogo, defesa mais segura. Elenco superior, experiência em decisões, fora de casa também muito forte, sabe dominar jogos grandes e tem histórico esmagador contra esse adversário. Confronto: dominância histórica do Reykjavik, 36 vitórias em 60 jogos, últimos 6 para 4 vitórias deles, jogos com muitos gols, média acima de 3,0, quase sempre os dois lados marcam e partidas abertas, de ataque o tempo todo. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 2,5 gols. Odd, 1,45. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Fylkir para vencer. Odd, 1,50. Probabilidade média de acertos. Possível placar exato: 2-1 Fylkir. Grota vs Afturelding, 1. Deild, Islândia.
Calendário 18 de maio de 2026, 4h15 da tarde, Estádio Vivaldi Volurin. Grota, 10º colocado, campanha muito fraca, em casa também não funciona, só vitória em 6, defesa muito vazada, média 2,3 gols sofridos, ataque inconstante e criação limitada. Vem de derrotas seguidas, sem confiança, elenco mais fraco e muita dificuldade contra times de meio de tabela para cima. Precisa melhorar muito, mas não mostra evolução. Afturelding, 7º lugar, time muito forte e consistente, 5 vitórias nos últimos 7, ataque potente, 2,1 gols, jogo, defesa organizada, joga muito bem fora de casa e sabe dominar adversários mais fracos. Elenco mais qualificado, ritmo alto, vem de goleada recente e quer chegar ao acesso. Histórico recente esmagador, venceu por 4-1 no último confronto. Jogos muito abertos e com muitos gols, 100% dos últimos tiveram mais de 1,5 gols, 76% acima de 2,5, maioria com os dois lados marcando, partidas de ataque, defesas que erram muito e resultados com placares altos. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,53. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Palpites zebra. Grota para vencer. Odd, 4,85. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 3-1 Grota.